O Senhor oculta algumas coisas aos sábios, mas as revela aos pequeninos. Olá, buscadores! No vídeo anterior nós começamos a estudar sobre a incrível história de um homem que mudou para sempre a história humana. E hoje, além de darmos sequência nessa pesquisa, também iniciaremos no processo de algumas possíveis interpretações ao conjunto dos cifrados de Cristo e daquele conjunto de saberes que temos acesso até o momento como registro, passando por aquilo que é considerado como sagrado e inspirado, até chegarmos ao que dizem ser não inspirado ou profano. Bom, como base inicial, nós precisamos novamente reafirmar que é muito possível que este personagem faça parte da grande organização positiva das estrelas que nós definimos como Columbi, e que por meio de seus ensinamentos e de suas mensagens, ele falou de forma e por meio de símbolos para codificar a sua missão e também para que suas palavras pudessem ser interpretadas ao longo dos séculos e milênios, de acordo com o nível espiritual que a humanidade vai adquirindo. Pessoal, a gente já percebeu que praticamente tudo na vida de Cristo pode ser visto e observado como um código encriptado. E é por essa razão que nós podemos começar analisando primeiro sobre algo relativo à sua morte, porque isso pode nos ajudar a entender o porquê de muitos não entenderem a sua missão e também as suas intenções. Várias pessoas consideram que, pelo fato dele ter padecido na cruz, a sua missão aqui na Terra falhou, e ainda mais pelo fato de ser adjudicado a ele o título de o Filho de Deus. Muitos consideram que isso é motivo suficiente para invalidar todo o trabalho que ele vinha desenvolvendo. E dessa maneira, então, para que essas pessoas acreditassem que ver a sua imagem crucificada junto ao madeiro tenha sido o sinal da sua derrota ou de seu fracasso, veja sob outra ótica que isso também pode estar fazendo parte de uma demonstração prática de ensinamento, sendo possível com isso, respeitosamente, fazer uma associação com o seu calvário e crucifixão, com o drama que vive a humanidade terrestre e que está subjugada pela sinarquia dos 5 poderes. É preciso tocar neste tema da cruz com muito respeito por conta de se tratar de um símbolo religioso. Então, caso seja o seu caso, veja que estamos tratando apenas de decodificar um conhecimento cifrado, e se você for muito sensível em relação a isso, ou não gosta de escutar uma versão diferente a que você está acostumado, então eu sugiro que o melhor a se fazer é sair deste vídeo agora. Gente, muito respeitosamente então, vamos considerar que cada parte da cruz pode ser interpretada numa representação gráfica, como um elo da corrente a que nós, humanos, estamos amarrados e escravizados neste sistema sinárquico. Dessa forma, o flagelo que o corpo de Cristo sofreu, sua via crucis e também o Calvário, podem ser comparados, obviamente que guardadas as devidas proporções, e dentro de um conjunto de símbolos, a tudo aquilo que os humanos, de maneira geral, enfrentam ao longo de suas vidas. Quando eu aprendi isso, me pareceu surpreendentemente que até mesmo neste momento tão horrível, Cristo tenha deixado um comunicado cifrado. Então, buscadores, um paralelo aqui pode estar posto. A submissão humana à política, à economia, ao militarismo, às pseudo-religiões, pseudociências e vãs filosofias e também aos meios de comunicação. Com isso colocado, pessoal, cai o argumento de que seu padecimento corpóreo significa um fracasso. Se não, por outro lado, representaria, em teoria, que muitos daqueles que não entendem as suas mensagens podem ser confundidos por algumas dessas forças de controle e também de poder. Então veja que curiosa é essa ideia de começar a estudar sobre Cristo desde o final da sua passagem aqui pela Terra. Para mim isso tem sido muito efetivo. E como neste espaço estamos buscando informações que nos auxiliem neste processo de autotransformação e para corrigir aquilo que estamos falhando, nas palavras de Cristo podemos encontrar um alinhamento a isto, porque em suas falas, em muitos casos fica nítido que ele quer nos fazer perceber que está dentro de cada pessoa o poder para criar, gestar e parir um novo ser. Ou seja, transformar-se e voltar a reconectar-se com a primeira fonte. Em curtas palavras, pessoal, seria o mesmo que produzir uma metamorfose interna, já que nossa humanidade, ainda que esteja conformada por componentes de luz, infelizmente está desviada das chamadas leis naturais eternas. Em sua magnífica inteligência,
Cristo cifrou suas mensagens comparando os elementos da vida cotidiana daquelas pessoas em sua época para que pudessem relacioná-las com aquilo que ele se dispunha a ensinar. Isso me parece ser uma amostra de sua imensa sabedoria, porque ele conseguia predicar de maneira extremamente simples, mas ao mesmo tempo encriptando códigos para o futuro, e não permitindo assim que as forças negativas e adversárias tomassem seus preceitos e advertências com a finalidade de manipular o seu conteúdo. Isso também explicaria uma das razões pelas quais ele falava por meio de parábolas. Então, queridos amigos, seus evangelhos funcionam como uma parte de um grande manual de instruções para uma vida plena que temos à nossa disposição. E por mais que esteja difundido em símbolos, ainda assim é possível tirar grande proveito de seu conteúdo, também se estudarmos de forma literal. Buscadores, para que possamos conseguir tratar de entender os seus sermões numa outra dimensão que não seja apenas essa literal, vamos considerar que para corrigir o nosso caminho como humanidade, nós necessitamos primeiro utilizar as ferramentas fornecidas pela real sabedoria, as quais nos ajudarão a limpar os nossos corpos físicos e principalmente as nossas mentes e espíritos, buscando o alinhamento da nossa forma de agir com essas leis naturais eternas, a busca permanente e a constante manutenção de um coração puro e humilde. Muitos desprezam a Cristo e seus ensinamentos por conta de uma passagem em que ele menciona o seguinte: "E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo-o como o Pai o tem dito." Quem leu ou escuta essa parte logo de entrada pode considerar talvez que ele esteja se autoproclamando como filho de Deus. E por essa razão, muitos então já perdem instantaneamente o interesse em aprender mais sobre o que ele estava querendo dizer de maneira mascarada. Pessoal, só que como a gente vem estudando, se ele tratava de comunicar por associação e codificando mensagens, que tal então desde este momento em diante observar uma nova interpretação para suas falas? Ou seja, queridos buscadores, e se passarmos a tentar analisar as entrelinhas e esses códigos que ele camuflava de maneira brilhante? Pessoal, essa proposta que estamos prestes a propor mudou completamente a forma como eu estudo sobre esses ensinamentos de Cristo. A partir desses símbolos, eu comecei a observar a maestria e a genialidade por trás de cada frase, de cada situação e também de cada contexto. E isso, para mim, tem se tornado algo mais enigmático e também provocador. Só que ao mesmo tempo em que se apresenta de maneira inteligentíssima, tem me inspirado cada vez mais a tentar entender essas ditas entrelinhas. E assim, para mim tudo isso é verdadeiramente sensacional. E depois que eu aprendi a estudar assim, eu jamais pude voltar a ver os seus ensinamentos com os mesmos olhos, principalmente por não ser de uma forma religiosa. Certo então, pessoal? Veja aqui comigo então um primeiro exemplo e uma primeira proposta interpretativa. Lembre-se que isso é apenas isso, uma sugestão. Isso não quer dizer que seja verdade absoluta, e por isso eu reafirmo este meu respeito pelas suas crenças, e se você quiser estudar de outra maneira e inclusive tomar todas essas ideias literalmente, tudo bem, siga em frente e seja feliz. Proposta número 1. Quando Cristo fala em primeira pessoa, ou seja, de si mesmo, substitua a figura dele por a locução, o seu coração, isto é, o coração do ouvinte. Desta forma, a interpretação ficaria assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nessa proposta de interpretação, em outros termos então, o seu coração é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por meio do seu próprio coração.
Que tal, hein? Muito ousado? Quando eu entendi essa forma de interpretar os seus ensinamentos, certamente houve uma revolução interna em mim. Somente neste fragmento acima já fica evidente como a mensagem muda completamente de sentido e se alinha com aquela ideia do cristal coração que temos aprendido. Por ser a conexão direta com a primeira fonte, eterno, sem nome e sem fim. Ou Deus, se você assim preferir. Imagine falar para um grupo de pessoas há mais de 2000 anos que Deus estava dentro de cada um em seus próprios corações e que para chegar até Ele, primeiro cada um deveria buscá-lo dentro de si mesmo. Provavelmente ninguém o entenderia ou acreditaria nele, sem contar que seria muito facilmente manipulável pela outra força. Desta forma, minha gente, de forma magistral, Cristo codificou este símbolo e ao mesmo tempo convidou os ouvintes a prestarem mais atenção em suas seguintes prédicas. Proposta número 2. Como já descobrimos que tudo aquilo que Cristo disse ou representou está criptografado para nos alertar sobre nossas condições de vida, para ensinar sobre como devemos viver alinhados a essas leis naturais da natureza, e que é por meio do nosso coração que estamos conectados a essa força que os humanos costumam chamar de Deus. Outro passo importante seria nos alertar sobre a nossa arrogância e teimosia em insistir em não expandir as nossas mentes para novas ideias, justamente aquelas que podem nos auxiliar a mudar de vida e também a nossa mentalidade. Então, para todos aqueles que ainda se encontram céticos sobre a força de seus ensinamentos, Cristo cifrou outra chave muito interessante, que diz o seguinte: E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele. Pessoal, quando analisamos essa parte de forma literal, e tendo aquela imagem que acostumamos a ver nos filmes, quando ele então entra na cidade montando em um animal, enquanto um grupo de pessoas sacudiam ramos de palmeiras, pode parecer talvez que ele estava buscando ser aplaudido. Só que note como a situação muda de figura se considerarmos a possibilidade de que este jumentinho represente a atual mente ou mentalidade humana primária e rebelde, que está contaminada pelas negativas emoções e embrutecida pela agenda propagandística. Você já ouviu aquela expressão que diz mais teimoso que uma mula? Pois é. Este símbolo pode significar que essa essência crística que estamos tratando de compreender deve se sobrepor à nossa relutância, às nossas cismas e caprichos, abrindo-nos a possibilidade de receber e de aplicar esta mensagem proveniente das estrelas e, sobretudo, nesta caminhada chamada de vida. E que, para não perder mais tempo, nós precisamos urgentemente montar-nos e sobrepujar-nos sobre o nosso ego, sobre a nossa arrogância, e então para que possamos cobrir as nossas mentes e espíritos com as vestes da humildade e do bom senso. Quantas vezes você foi rígido em uma maneira de pensar e mais à frente se arrependeu por não ter dado ouvidos àquelas pessoas que estavam tentando lhe ajudar? Haja vista a coerência com a verdade que os efeitos de uma determinada ação confirmaram na prática? Pois é. Ao longo dos nossos próximos vídeos, nós seguiremos verificando vários desses símbolos encriptados e a incrível mudança de visão que a abertura desses códigos podem nos proporcionar. Então, como um resumão do mais importante que vimos hoje, o Calvário que atravessa a humanidade terrestre em sua jornada de ascensão de consciência que está crucificada num sistema de 5 poderes, a economia, político, militarismo, as vãs doutrinas e os meios de comunicação, e que mesmo assim teimem se agarrar em suas crenças, arrogâncias e mentalidade fixa, sendo que devemos domar as nossas emoções e montar nessa mula interior, para que por meio do nosso coração possamos nos reconectar com Deus, essa grande mente maestra e indescritível que se expande por meio dos 9 superuniversos, nos permite verificar que nós temos muito o que aprender e tentar decodificar dessa inteligência de Cristo. Só que para tentar aproveitar ao máximo tudo que ele buscou ensinar, e para que tudo possa fazer sentido, nós precisamos de antemão ir encaixando cada pecinha dentro deste grande quebra-cabeça. É chegado o tempo de entender realmente a sua missão e aplicar no cotidiano essas incríveis sabedorias. Então por hoje é isso, pessoal.
Eu espero não ter ofendido ninguém com estes ousados ensinamentos e propostas, e que tudo aquilo que temos visto neste espaço seja útil para quem se interessar em dar continuidade em suas próprias pesquisas. Deixe aquele like, comente algo e até a próxima. Buscando respostas, um caminho de uma única. Tchau!